Oi pessoas, tudo bem? Sejam bem-vindas ao meu canal, aqui é o Léo, e no vídeo de hoje eu pensei em trazer um assunto que é muito importante para mim, em vista do mês que a gente está passando, né? A gente está em setembro agora, um dos meses mais importantes para mim, setembro e junho por causa do meu aniversário, do meio ambiente, e setembro por causa do mês de prevenção ao suicídio, mês de valorização à vida, que é um mês que eu considero muito importante. Desde 2017, que eu comecei o ensino médio, eu conheci mais sobre esse assunto, sobre o Setembro Amarelo em si, e desde então, todos os meses de setembro eu busco me engajar de alguma forma para não deixar esse mês passar despercebido, sabe? Porque é uma causa muito importante e é um tema que a gente tem que trazer à tona porque são questões que a gente vê no dia a dia mesmo e às vezes não sabe como ajudar as pessoas que estão passando por problemas e precisam de ajuda. Então eu pensei em fazer esse vídeo justamente comentando sobre uma das reflexões que eu tive nos últimos meses enquanto eu estava lendo esse livro aqui, de Liderança e Motivação. Eu li ele por causa do meu curso, né, de Recursos Humanos, e teve uma parte dele que eu achei bem interessante que fala sobre o processo de comunicação. Diz mais ou menos o seguinte: na nossa sociedade, há uma tendência forte de atropelar os sentimentos das pessoas, de correr para resolver as coisas por meio de conselhos, mas com frequência não se reserva algum tempo para o diagnóstico, para tentar compreender verdadeiramente e profundamente o problema. Antes de mais nada, é preciso ouvir empaticamente, com base em um caráter que inspire verdade e disponibilidade. Aqui no livro ele comenta sobre 5 níveis de escuta. Um deles é ignorar outra pessoa, fingir que se escuta, adotar a escuta seletiva, ouvindo algumas partes da conversa e falar sim, sim, claro, concordando. E a escuta concentrada, que é quando você presta atenção e concentra energia nas palavras que estão sendo ditas. E tem o 5º nível de escuta, que se chama escuta empática aqui no livro. E eu pesquisei sobre e acabei encontrando o termo de escuta ativa, que eu achei muito interessante. Só para finalizar esse trecho aqui, tem uma parte que diz assim: os antigos gregos tinham uma filosofia contida em 3 palavras sequenciais: ethos, pathos e logos. Eu não sei se fala assim, na verdade. Ethos é a sua credibilidade pessoal, a fé que as pessoas têm em sua integridade e competência. É a confiança que você inspira. Pathos é o seu lado empático, o sentimento. É a sintonia na comunicação com a outra pessoa. E logos é a lógica, a parte pensada da comunicação. Dessa forma, resumindo a sequência, temos o seu caráter, os seus relacionamentos e a lógica da sua mensagem. E a maioria das pessoas, ao apresentar uma ideia, vai direto para o logos, que é a parte lógica do cérebro esquerdo. Elas tentam convencer as outras pessoas da validade da sua lógica, sem primeiro levar em consideração o ethos e o pathos. E com isso eu refleti muito, porque eu me enxerguei muito nessa posição de pessoa que não era ouvida, justamente por sempre que eu ia comentar alguma coisa, sempre que eu queria conversar sobre alguma situação que eu estava passando, principalmente em meio à pandemia, que eu passei por alguns problemas pessoais, como vocês já devem ter visto no meu vídeo que eu explico a série Frio, a série de poemas Frio. E com isso eu sentia que as pessoas não me ouviam corretamente, sabe? E sempre que a pessoa estava me ouvindo, sempre que alguém me ouvia, era para tentar responder na mesma hora, sabe? A pessoa quer resolver o seu problema desesperadamente, então ela não para ouvir e entender o que você está passando, sendo que necessariamente eu nem queria uma resposta, eu nem queria uma solução, eu só queria ser ouvido. Muitas pessoas passam por essas situações no dia a dia de não se sentirem ouvidas, porque sempre que a gente é ouvido, a pessoa já dá uma resposta na lata, sendo que não é esse o foco. Então, justamente por isso, eu pensei em explicar para vocês o que é a escuta ativa. O principal fim da escuta ativa é fazer com que você esteja realmente atento naquilo que a pessoa está falando no processo de comunicação e desenvolver um interesse genuíno naquela conversa. Então, assim você consegue se envolver naquela conversa mesmo e evitar qualquer distração que faça com que você deixe algum detalhe para trás ou não consiga realmente entender o que aquela pessoa está falando. Ainda mais porque é normal, quando a gente está conversando com alguém, a gente não conseguir absorver, não conseguir entender, assimilar mesmo o que a pessoa está falando, seja porque a gente está desconcentrado ou porque a pessoa traz muitas informações. Então a escutativa pensa justamente em fazer com que esse processo de conversa seja claro e que a pessoa consiga se sentir ouvida e que você realmente assimile aquela conversa, você consiga compreender o que está acontecendo. O primeiro passo, que é o mais básico, é você evitar distrações no meio desse diálogo.
Então, por exemplo, quando eu tô conversando com alguém e a pessoa tá mexendo no celular, por exemplo, enquanto conversa comigo, é um pouco incômodo, sabe? Parece que a pessoa não tá prestando atenção no que você tá falando. Então, a partir do momento em que você evita essas distrações, fica mais fácil de você conseguir prestar atenção naquela pessoa. E outro ponto também é você não escutar de uma forma seletiva. Então não é você só ouvir quando a pessoa está falando alguma coisa que você gosta, mas sim ouvir tudo que aquela pessoa tem a dizer. Porque todos os detalhes das informações que a pessoa está te dando nessa conversa são relevantes, porque senão a pessoa não estaria falando. Por mais que, por exemplo, eu sou uma pessoa que, tipo, fala muito. Então, às vezes, e eu sou uma pessoa muito aleatória, então às vezes eu trago coisas que não são necessariamente, que não vêm diretamente ao ponto, mas isso também não quer dizer que a conversa não faça sentido naquele contexto, sabe? Justamente por isso também que é importante outros passos, que é você ouvir e observar a pessoa. Porque além de você ouvir, que é o que você naturalmente faz, você observar a pessoa, você consegue entender como ela está se expressando e também ouvir no sentido de que, por exemplo, quando a gente está conversando no celular, não dá pra gente entender a entonação do que aquela pessoa falou, não dá pra saber se a pessoa foi genuína naquilo que ela tá falando, se ela tá sendo sarcástica, o que é mais fácil quando você tá vendo a pessoa, né? A dinâmica é completamente outra. Então, o fato de você estar ouvindo e vendo a pessoa ao mesmo tempo e prestar atenção nessas expressões corporais mesmo, no tom da conversa também, são detalhes que fazem a diferença para você entender como aquela pessoa sentiu, o que aquela pessoa sentiu. Uma coisa também que é imprescindível é justamente você fazer perguntas. Porque é muito normal quando você está conversando com alguém você deixar algum detalhe passar despercebido ou algo não ficar claro na sua mente. Então você fazer perguntas é algo muito relevante para que a pessoa saiba que você está entendendo o que ela está falando ou não. A partir do momento que você faz perguntas, você também faz a pessoa se sentir ouvida. Você faz a pessoa pensar, nossa, aquela pessoa realmente está prestando atenção no que eu estou falando. E isso também vai gerar confiança na pessoa, porque quando ela vê que você está realmente escutando tudo que aquela pessoa está falando, ela vai se sentir confortável para compartilhar com você coisas que ela não necessariamente compartilha com todo mundo. E outro ponto que também é um dos mais importantes, eu acredito que todos os pontos sejam importantes. Eu não sou o melhor na questão de relevância, obviamente, mas você se colocar no lugar do outro também, porque se você fosse aquela pessoa que está conversando, você gostaria de saber que a pessoa está realmente te ouvindo e prestando atenção naquilo que você está falando e fazendo perguntas porque ela realmente está interessada em entender o que você está comentando. Então, a partir do momento que você coloca no lugar de outra pessoa, você também tira aquele lugar de julgamento, sabe? Você não tá lá só pra tentar resolver o que a pessoa tá falando, você não tá lá pra comentar, ah, isso daqui você fez certo, isso daqui você fez errado. Não, você tá tentando entender as escolhas daquela pessoa, entender as atitudes dela. Você vai estar num lugar de compreensão e não num lugar de julgamento, de aspereza, de que como você estivesse querendo convencer a pessoa de algo, sabe? Você não precisa convencer a pessoa de algo, você tá dialogando, e esse diálogo não é necessariamente uma competição, sabe? A partir de todos esses passos de como você aplicar a escuta ativa, dentre vários benefícios que esse método pode trazer à tona, um deles é justamente você diminuir os conflitos também. A partir do momento em que você aplica a escuta ativa, você coloca no lugar da outra pessoa, entende os quês e os porquês daquilo que ela está comentando, você não vai se colocar nessa posição de quem está julgando, mas sim de alguém que entende. Então isso com certeza vai diminuir o atrito mesmo no diálogo. E isso justamente vai promover uma relação que é recíproca. Você vai criar um espaço saudável mesmo com aquela pessoa, um lugar onde você vai se sentir seguro e ela também vai se sentir segura. Uma pessoa que eu sigo no Instagram que me ajuda muito nessa questão, que esclarece as informações, é a Ana Flávia Lima, que o arroba dela é ana.psicóloga. A Ana é uma especialista em prevenção do suicídio e ela sempre toca os assuntos com muita delicadeza e muita sensatez e propriedade, né? Principalmente propriedade, porque ela é formada naquilo, ela sabe 100% do que ela está falando. E por isso mesmo eu pensei em trazer um post dela aqui, que é o como ajudar sem ser tóxico. O primeiro é perguntar se você pode fazer algo para ajudar a pessoa. Aí ela traz exemplos. Nesse caso, ao invés de você dizer
Isso é coisa da sua cabeça, pensa positivo. Você diz: tem algo que eu posso fazer para te ajudar? O segundo ponto é mostrar que você está ouvindo e que você se importa. Dessa forma, você não vai invalidar o sentimento da outra pessoa, mas sim mostrar que você está ali para acolher aquela pessoa. Então, a partir do momento que você diz, por exemplo, eu sinto muito que você está passando por essa situação, em vez de dizer, tipo, ah não, você não devia estar assim. E isso já é uma forma de você validar o sentimento daquela pessoa e fazer ela se sentir menos sozinha. O terceiro ponto é trazer tranquilidade com a sua presença. Como a Ana demonstra aqui, você está seguro, eu estou aqui do seu lado. De forma que a pessoa se sinta acolhida mesmo. O quarto passo é você oferecer ajuda para buscar um profissional. Então, a partir do momento que a pessoa compartilha com você um problema que ela está passando, quando a gente faz pouco caso dos problemas das outras pessoas, isso faz elas se sentirem inválidas. Então, a gente tem que, em vez de fazer isso, a gente tem que oferecer ajuda, perguntando se a pessoa já pediu ajuda profissional, porque a ajuda profissional é muito subestimada. Os psicólogos, as psicólogas, justamente têm essa posição de escutativa e elas têm propriedade para ajudar você. O quinto ponto é validar o que foi dito pela pessoa e se manter disponível para ouvir. Então, aqui ela dá o exemplo. Em vez de você dizer, ah, você tem que parar de ser negativo, você diz, deve ser difícil se manter positivo nessa situação, mas se você quiser conversar, eu tô aqui. E esse espaço de você manter a outra pessoa no controle da situação ainda, mas se manter disponível também. Isso é muito importante porque tem casos em que as pessoas tomam o controle da situação alheia, sabe? Tipo, ah não, isso daqui é fácil, deixa eu resolver pra você. E não é sobre isso, não é sobre a gente querer resolver a situação alheia e nem julgar pelo que a pessoa tá passando, mas sim ser compreensível com a pessoa e se colocar na posição de ajuda mesmo. Quando as pessoas estão em companhia e ainda assim elas se sentem sozinhas, são porque elas não estão se sentindo acolhidas por aquelas pessoas, por aquele espaço. Então a gente tem que se colocar nessa posição de ouvir, de validar aquela pessoa e se manter disponível. O sexto ponto é um complemento do que eu acabei de comentar, que é você ser presente e mostrar que a pessoa não está sozinha. E o último ponto que a Ana colocou nesse post é você ficar próximo caso a pessoa esteja passando por uma crise até que ela seja amenizada. Então, caso a pessoa passe por um desses ápices de crise mesmo, é importante a gente demonstrar apoio pela pessoa mesmo, que isso signifique você só estar lá do lado daquela pessoa mesmo. Porque esses momentos, eles dão muita angústia para a pessoa e ela pode se sentir sozinha, pode sentir medo. Então é importante que a gente esteja junto com essa pessoa, mesmo que seja, por exemplo, só dando a mão para ela, ou ficando do lado dela, perguntando, ah, eu posso ficar aqui até você estar melhor? E sempre lembrando que você está disponível para ajudar aquela pessoa. Ainda mais porque a Ana colocou também nesse post que às vezes o que a pessoa está te dizendo é um pedido de socorro disfarçado, seja de reclamação ou seja em forma de sarcasmo. Então é muito importante a gente estar atento a esses detalhes e sempre se colocar nessa posição de acolhimento e de compreensão mesmo. Por fim, relembrando, caso você seja uma pessoa que esteja passando por um momento de crise ou conheça alguém que esteja passando por um momento de dificuldade, peça ajuda profissional, incentive a pessoa a pedir ajuda profissional. Porque em vários casos a gente não consegue resolver os nossos problemas sozinho e ninguém melhor para ajudar a gente do que um profissional que vai conseguir entender a situação que a gente está passando sem nenhum julgamento e sem inferiorizar o nosso problema e vai, de fato, te ouvir. Eu vou colocar na descrição do vídeo algumas formas de contato para instituições que oferecem ajuda profissional de forma gratuita ou por um valor simbólico, valor social. E, enfim, eu espero que eu tenha conseguido ajudar de alguma forma. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de curtir, comentar e compartilhar isso com seus amigos, com seus familiares. E se você não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho também, porque assim você não perde nenhuma das novas publicações que eu fizer por aqui. E é isso, gente. Tenha uma ótima semana. Até mais.